Olá, amiguinhos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos nos encontrar aqui para conversarmos um pouco sobre o livro A Jornada de Pablo, né? E também tudo aquilo que perpassa a escrita do livro, que é a minha pesquisa, parte do meu doutorado, e outros aspectos filosóficos que giram em torno do encontro entre o modernismo e o que a gente chama de arte africana, né? Pensando assim, generalizando mesmo, né? Sem o devido cuidado. Bom, nessa primeira parte, nós vamos abordar a questão do encontro entre esse olhar modernista, então tem um livrinho aqui, né? O Pensamento Alemão, muito interessante, inclusive, da Kozak Naif, que traz algumas questões filosóficas do universo ocidental e também da arte africana. Para começar, a gente tem que fazer primeiro resgatar a forma como a África foi interpretada pelo olhar ocidental ao longo da história. No primeiro momento, quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, a África era considerada um lugar exótico, inclusive um lugar onde os deuses iam viajar quando eles iam descansar, né? Tem uma passagem no livro A Odisseia, onde Poseidon ele deixa sua morada no Monte Olimpo e vai tomar vinho com seres encantados da Etiópia. Então essa é uma primeira visão sobre a África, né? Sobre esse oriental, né? Nos dizeres de Edward Said, que colocam já a África como um lugar encantado. Na sequência, e assim pulando muitos séculos, não é mesmo? A África também ela passa a ser vista como um lugar onde os europeus vão procurar mãos de obra para o desenvolvimento da sua empresa colonial. Nesse momento, a África ela fornece a mão de obra escravizada para os sonhos dos europeus em tentar conquistar o mundo. No final do século XIX, né, eu diria já, na verdade, no começo do século XIX, finalzinho do XVIII, mas aí o nosso recorte aqui é o final do XIX, a África passa a ser encarada de outra maneira, principalmente por teóricos, artistas, né, como pintores, como escultores, escritores europeus, que voltam a ver a África como um lugar idílico e que é um lugar que vai regenerar aquilo que a Europa representava para eles então. Nesse contexto, o africano ele passa a ser visto pelo homem europeu como um ser que carrega as mesmas qualidades da criança e do louco, isto é, embora ele não tenha domínio completo sobre a racionalidade, ele tem uma potência muito forte em termos de expressão artística, né? E a Europa, naquele momento, no campo das artes, passava ou era dominada por um olhar beletrista, né? Quer dizer o quê? Que vem de belas artes. Então havia a arte acadêmica, que era a arte principalmente ligada ao Estado e à religião, e aos grandes nomes, né, da Europa, os grandes comerciantes, essa arte beletrista, ela se caracteriza por representar a... Vem aqui, Zoe, sabe? Essa aqui é a minha companheira, Zoe. Né? Ela também vai aqui nos ajudar a falar um pouquinho sobre a África e sobre o olhar modernista. Essa pintura, ela se caracteriza por um naturalismo que a gente chama de realista e ela aborda principalmente, né, não a arte, mas os artistas, eles pintam principalmente grandes figuras do Estado, grandes lideranças da igreja, grandes lideranças comerciais. E esses artistas que passam a ver a África como um lugar de potência de expressão, eles buscavam outro projeto. Lembrando que isso no final do XIX, começo do século XX, isso coincide também, por exemplo, com a aparição do Freud, falando, por exemplo, do inconsciente.
Esses artistas, alguns pensando essa noção do inconsciente, mas em outros termos, mais se aproximando, né, próximo desse zeitgeist, dessa visão de mundo, buscavam expressar uma arte que falasse uma espécie do meu eu interno. Eu quero expressar o meu mundo a partir desse meu eu interno, né? Então esse é todo um projeto da vanguarda. Um dos grandes teóricos a pensar a arte dentro desses termos que eu estou falando foi o Karl Einstein, que era amigo de várias figuras das vanguardas da Europa, né? Eu já estou falando aí nas primeiras décadas do século XX. O Karl Einstein, ele dizia que o escultor europeu, né, da Belas Artes, e aí ele próprio como vanguarda, ele generalizava o outro lado. É claro que a arte não se resumia a isso, mas ele precisava resumir a isso os seus inimigos, vamos dizer assim, estéticos, e apontar o dedo e mostrar os defeitos. E para o Karl Einstein, as belas artes de então, ela sofria, pois ela era pura técnica. Um jovem artista, ele passava 4 anos na academia de belas artes, aprendia as técnicas de como pintar a mão, como pintar o pescoço, as sombras, as veias do pescoço aqui. E aí ele reproduzia essa técnica de forma fria, né? Uma arte que no olhar do Karl Einstein era uma arte morta. Então o escultor das belas artes, ele reproduzia essa técnica e mais, ele submetia a sua arte ao observador. Em que sentido? A arte desse artista que o Karl Einstein está criticando é uma arte submissa ao olhar de quem vai olhar essa arte. Então esse escultor, ele esculpia a obra pensando já onde estaria o observador. Assim, ele enfatizava o trabalho na obra já pensando em que posição ela ocuparia, por exemplo, numa galeria do museu, de uma galeria de arte, né? Então ela estava voltada para cá, ele enfatiza esse aspecto aqui da escultura, porque é onde o observador vai ver essa arte. Já aquilo que o Karl Einstein chama de um escultor negro, e naquele contexto negro tem um outro significado, né? Na história tem muitas palavras que parecem ter o mesmo significado, mas não tem. Negro era tudo aquilo que não era ocidental naquele momento. O escultor negro, para o Karl Einstein, ele não cria uma obra de arte em termos do artista das belas artes. Ele cria um Deus. Um Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Um Deus deve estar em todo lugar e em lugar nenhum. Logo, essa arte ela deve ser a presença de um Deus na Terra, né? Então essa arte ela não tem lado, ela tem uma multiplicidade de dimensões na sua forma, em que parece que você está olhando ela de frente, mas ela está de lado. E ela também deve carregar essa potência interior, que no caso, que o Karl Einstein dizia que não era do artista, mas da cultura do artista negro. E essa potência é o que os modernistas procuram quando eles começam a valorizar as artes negras, e aí incluindo arte africana, arte indígena, né, americana e arte asiática. Então, conforme vimos na primeira parte desse vídeo, né, no capítulo anterior, eu falei um pouco desse olhar modernista sobre a arte africana. Agora nós vamos pensar mais em termos antropológicos a própria arte africana, né, que no caso é a arte Yorubá. Quando a gente diz arte africana, a gente tem que ter noção que a África é um continente. E a gente não diz, ou até diz, mas de forma errada, por exemplo, a arte latino-americana, sabendo que, por exemplo, entre a Argentina e a Colômbia há diferenças abissais. Com a África é a mesma coisa e talvez ainda mais intenso essas diferenças regionais, né? A África, na verdade, são Áfricas, são muitas Áfricas, né? E aqui nós vamos fazer um recorte da tradição escultórica iorubá.
porque nós estamos trabalhando um pouco a história da arte. E no caso da história da arte da África, a tradição iorubá de escultura, ela é de certa forma a mais consistente, pois foi ela que conseguiu nos deixar um legado muito antigo de uma longa tradição, né? Que vai de peças de pedra a madeira. A África geograficamente falando, em termos de clima, ela não é um ambiente muito propício para a conservação de madeira. Por isso, muitos dos exemplares mais antigos acabaram se perdendo porque os povos, né, das Áfricas e os Yorubás em específico nunca colocaram como problema a preservação dessas obras em termos do Ocidente. Essas obras, elas talvez seja problemático até mesmo chamar elas de arte, embora os Yorubás tenham um nome para que seja próximo de arte, que é Oná. Enquanto no Ocidente a arte moderna, vamos dizer assim, não estou falando modernista, mas moderna, desde o Renascimento, é uma arte essencialmente de expressão cultural, né? Diferentemente da arte medieval, que era uma arte muito ligada à questão religiosa, né, católica. A arte iorubá está mais próxima dessa arte medieval do que da arte moderna, porque a arte iorubá, no seu sentido mais clássico, assim, no seu sentido mais geral, na verdade, ela tem funções quase que exclusivamente religiosas, embora muitos autores falem que também há casos de arte decorativa, por exemplo. Isso é um ponto interessante você colocar, né? E eu já vou chegar lá para isso. Então, a tradição escultórica iorubá é uma tradição muito antiga e ela tem algumas características bem interessantes. Como ela é, de certa forma, ligada à cultura que a engendrou, você não consegue separar ela da religiosidade ou do sistema de crenças dos seus escultores e daqueles que admiravam e cultuavam essas obras. Então, muitas obras foram feitas para ocupar espaços em templos religiosos e serem objetos de culto. Mesmo, por exemplo, alguns tipos de máscaras, como máscara elmo, que é uma máscara que você não coloca necessariamente no rosto, você coloca na cabeça, no rosto você coloca alguma coisa que cobre o seu rosto e a sua cabeça fica, a cabeça da figura que você está representando, ela fica aqui. E em alguns casos ela fica olhando para o céu, né? Então ela não é feita para as pessoas que vão na mascarada olhar a máscara necessariamente, porque a máscara faz parte de todo um sistema que vai da dança, da música e da expressão das cores, da roupa do dançarino, do mascarado, que é sempre homem, não importa se ele está representando mulher ou homem. Há alguns casos de estatuetas, por exemplo, que são feitas para não ser vistas. Elas devem ser feitas na oficina do mestre, do artesão. Logo depois ela é enviada para um templo e lá ela fica num nicho onde as pessoas entram nesse templo de cabeça baixa, fazem oferendas, conversam com suas entidades e se retiram sem olhar diretamente para essas esculturas. E tem um outro aspecto muito interessante, que é o aspecto estilístico da arte iorubá. A arte iorubá ela é reconhecida por sua estilização do corpo humano de forma, vamos dizer assim, até radical. E aí o que é muito interessante, quando os iorubás vão esculpir animais, eles são mais naturalistas. Quando eles vão esculpir seres humanos, eles investem na estilização do corpo, né? Então as esculturas iorubás que representam corpos humanos normalmente têm um corpo achatado, mais baixo, e uma cabeça grande, né? Esse corpo achatado ele está sempre numa postura de altivez, como se fosse um soldado na frente de um quartel que deve demonstrar que está pronto para reagir a qualquer ataque. A sua cabeça
né, dessas esculturas, ela é grande porque os Yorubás concedem grande importância à cabeça, que eles chamam de ori, que é onde está guardado todo o seu axé, que o Olorum assopra e entra como um bico de pássaro na sua cabeça e se aloja ali. É dentro da Ori também, pensada como duas dimensões, a Ori física, que é essa que vocês estão vendo, e a Ori espiritual, que é onde está guardado o axé, onde também está guardado todo o meu futuro, o meu destino. Então a Ori é muito importante, você cuidar dela, você preservar ela. E isso aparece na própria forma da escultura Yorubá, em que as cabeças são grandes e os corpos pequenos. Além disso, como essa escultura ela é profundamente ligada à religião, as suas esculturas, de forma geral, acabam dialogando um pouco com isso de uma forma ou de outra, né? Eu pego, por exemplo, no livro da Jornada de Pablo, né, o Exu, quando o Exu no livro explica para o Pablo as características da escultura de Exu. E as características da escultura de Exu devem dizer respeito às tradições orais sobre o Exu, que a gente conhece pelos oriquis. Então, nos oriquis, aquelas características que descrevem a personalidade de Exu deve aparecer de alguma forma materialmente na escultura. Então, a cabeça do Exu, por exemplo, normalmente veste um grande chapéu pontudo para trás. Isso tem um significado. O Exu também, normalmente, ele aparece, por exemplo, tocando uma flauta. A cabeça de Exu, como se fosse um bico de pássaro para trás, diz respeito à capacidade de Exu de viajar entre Orum e Aie, como se fosse um pássaro ou uma faca quente cortando uma manteiga. Ele desliza por esses dois universos com grande facilidade. A origem da palavra Exu em Urubá remete à palavra esfera, mas também à ponta de uma faca. Olha que interessante. O Exu, ele está tocando uma flauta, pois os caçadores iorubás, num determinado momento, utilizavam flautas para se comunicar entre si e para coordenar a caçada. O Exu também representa, dentro da mitologia iorubá, dentro da cosmogonia iorubá, a figura do mensageiro entre o mundo dos orixás e de Olorum e dos homens. Exu, portanto, é um mensageiro. Nada mais natural que ele utilizar um instrumento que, naquele momento, significava ser mensageiro. Se os yorubás vivessem hoje em dia, provavelmente o Exu usaria talvez um capacete de um soldado de um caça e teria em suas mãos um celular, pois eles são muito abertos para o momento presente. Mas isso eu deixo para a próxima parte. Vejam que até a Zoe saiu do meu colo, porque agora nós vamos entrar na parte talvez mais difícil dessa fala, que é, de um lado, nós temos o olhar modernista, querendo um salvador para a arte europeia, e do outro lado, a própria tradição escultórica iorubá, que, embora tenha características muito particulares da cultura dos iorubás, das relações culturais das Áfricas, da relação com a natureza, a relação com o divino muito específico, também não é uma tradição fechada em si mesma, né? E nem presa no passado. Bom, de qualquer forma, como eu disse em outro momento, a escultura iorubá, eu vou dividir minha atenção com ela aqui. Vem cá. Bom. A tradição escultórica iorubá, ela tem características muito específicas da cultura em que a engendrou. E parte dessas características são características religiosas. Ela está inserida dentro de uma gramática espiritual, né? Que faz com que, por exemplo, uma escultura seja feita para não ser vista, é uma escultura que é para ser cultuada.
uma máscara que é feita para ser usada na mascarada, mas não necessariamente para ser vista também, né? E nós temos outro lado, esse olhar modernista querendo encontrar um elo perdido entre si mesmo, né, o homem europeu, e esse inconsciente que ele havia perdido por meio da arte. E é as artes negras, né, usando o termo da época, que vai talvez permitir esse reencontro entre o homem branco e o seu inconsciente. Só que tem alguns problemas aí, né? Por exemplo, quando Picasso visitou o Museu do Homem em 1907 e lá se deparou com o que ele chamou de fetiches negros, né, que na verdade são esculturas, máscaras, ao lado desses fetiches negros estavam, por exemplo, peças da cultura celta, da cultura romana antiga, primitiva. Quer dizer, essa arte era considerada pelos homens europeus como uma arte primitiva. Uma arte primitiva no seu sentido não necessariamente pejorativo, né? No seu sentido de ser primitivo como algo animalesco, como brutal, mas primitiva em termos de expressão. Quer dizer, primitivo nesse sentido é você expressar através da arte seus instintos mais primitivos. E era isso que os modernistas europeus procuravam para a sua própria arte. Quando Picasso pinta, seja lá o que for, ele não está pensando no futuro daquela obra ficar bonitinho na sala de um ricaço ou ficar no museu onde todo mundo vai lá e tira uma selfie. Ele queria provocar algum tipo de mudança com a sua obra, provocar uma mudança primitiva, vamos dizer assim, uma mudança espiritual na pessoa, não apenas ser algo belo aos olhos, né? Isso aparece também, por exemplo, com o Grito, a pintura O Grito, do Munch, é isso também, é você mostrar aquele coisa interna, forte, né? Então os europeus, eles se lançam sobre as Áfricas em busca desses artefatos, que começa a valer uma boa grana na Europa, né? Conforme as vanguardas vão divulgando a arte africana, elas começam a subir de preço na Europa. E aí surgem muitas missões de antropologia que queriam salvar essas obras de arte. E aí nós temos um caso muito interessante, né, descrito no diário do Michel Léry, aqui no Brasil, publicado como África Fantasma, que conta uma missão de antropólogos liderado pelo grande antropólogo francês Marcel Griot, que viaja por várias regiões da África de ponta a ponta. E ele vai descrevendo situações em que eles se deparam, por exemplo, com um templo, em que para você entrar nesse templo você tinha que fazer um sacrifício conforme as tradições locais. E eles não têm tempo para isso. Eles ignoram essas tradições locais, invadem o templo e com uma câmera fotográfica fotografam obras, quando não até enfia algumas obras no bolso, né? Porque ninguém é de ferro, né, Marcel Griot? E veja que, eu não sei se já está claro, mas a contradição, o conflito entre o olhar modernista e essas tradições que eu estou colocando. Por um lado, nós temos esculturas que não devem nem ser vistas. Por outro, nós temos um olhar modernista que quer transformar essas esculturas em arte, ou seja, expor elas, expor cada vez mais, primeiro através da fotografia. Então aquela obra que nunca era para ser vista, de repente, é publicada no livro sobre arte, que vai estar numa bancada de um consultório dentário qualquer em Paris, né? Por outro lado, nós temos obras que são objetos de culto. De repente elas são tiradas desses lugares, que são lugares que se complementam ecologicamente até, eu diria, o templo, a escultura, os objetos, a mancha de sangue na escultura, porque em algum momento alguém fez um sacrifício ali com o animal. De repente essa obra é colocada de forma mais ou menos limpa
dentro de um redoma de vidro, num iluminado corredor de um museu. Então há um conflito aí nesse primeiro momento, que é um deslocamento da existência desses objetos. Esses objetos sofrem um deslocamento, né? Então, quando a gente vai no museu e vê uma escultura iorubá, nós estamos vendo já um fruto desse deslocamento. É claro que algumas curadorias mais atentas podem tentar reproduzir de alguma forma isso, mas eu acho que é muito difícil você cair num exotismo que talvez é pior do que se deixar no redoma de vidro, né? Então, o primeiro acontecimento dessas obras com o encontro com o olhar modernista é o deslocamento. Elas saem de um regime das artes ritual para um regime das artes estético. Quer dizer, o estético aqui, eu não quero só dizer que ela passa a ser apreciada por suas formas. O estético, ele também significa que essas obras passam a ser usadas para a compreensão da própria cultura que elas foram feitas. E é um pouco até o que eu faço aqui. Eu tenho um olhar estético para essas obras também. Mas no seu contexto de origem, elas não estão ali para explicar nada. Elas não tentam tirar uma explicação do porquê que a forma da cabeça da estatueta de Exu é daquela forma e não de outra forma. Então, quando ela vai para o museu, ela ganha uma nova existência, né? Não por acaso, o nome da tese do meu doutorado é Invenções, a arte africana, porque a partir do encontro entre o olhar modernista e essas esculturas, o que acontece é uma invenção, surge uma arte africana. Não por acaso, concomitantemente a esse encontro modernista com as artes africanas, também surgem as primeiras expressões ligadas ao pan-africanismo e o movimento de negritude, lideradas principalmente por jovens pensadores africanos ou afro-caribenhos que iam estudar na Europa, depois voltavam para os seus continentes de origem um pouco com essas ideias na cabeça, de pensar o continente africano, pensar a negritude dentro de termos estéticos, né? Mas um ponto que tem que ser colocado também é que a tradição escultórica iorubá, ela carrega dentro do seu próprio cerne uma concepção de mundo de que o artista ele deve sempre se atualizar na sua relação com o mundo. Logo, essa tradição, ao estar aberta à relação com o mundo e a estar aberta às novas formas de expressão, ela também não é fechada em si mesma. Ela também abraça os frutos desse olhar, né? E ela também se reinventa nesse processo. Então, embora cheio de problemas, embora que eu possa até falar num olhar racista que essas vanguardas tinham para com os negros, né? Não estou dizendo negros, estou querendo dizer aquele contexto não ocidentais, quando eles colocam, por exemplo, que os negros são a emoção, enquanto o europeu é a razão, e eles colocam isso até em termos de crítica, e depois o Leopold Senghor vai levar isso também para o seu pensamento, o Leopold Senghor, que é senegalês, há um racismo implícito aí. Porque se o africano ele é a emoção e o europeu é a razão, cabe ao africano dançar e fazer uma arte mais autêntica. Mas quem vai governar o mundo, quem vai construir pontes, quem vai construir governos, quem vai construir universidades? É o branco.